Boa noite. Bem-vindos ao Terça no CREA, um projeto de palestras semanais e gratuitas com temas atuais e relevantes para beneficiar os profissionais cadastrados no sistema e aproximar os estudantes das engenharias, agronomia e geociências de seu futuro conselho. Este projeto foi implantado há 3 anos e já promoveu, nesse período, mais de 130 palestras para aproximadamente 9.000 participantes. É um case de sucesso. Aproveitando a oportunidade, informamos que o CREA Pernambuco está com perfil no Instagram, sigam @CREA Pernambuco, e que a nova edição da revista digital, que pode ser acessada pelo site www.creape.org.br. Essa é a 2ª edição. Antes de iniciarmos o evento, pedimos, por gentileza, que os celulares estejam no modo silencioso e que perguntas sejam feitas somente após a palestra e através de microfone. O tema da edição de hoje é Desmistificando o Lean Six Sigma. O expositor, Alexandre Ereze, administrador pela Faculdade Associada de São Paulo, FASP, MBA em Gestão Industrial pela FGV, Black Belt pelo Council for Six Sigma, líder em unidades industriais de grandes multinacionais em Pernambuco, com resultados produtivos e financeiros através da busca de ações em melhoria contínua. Também é professor de Green Belt pelo Grupo Porto Forte. Temos 4 alunos aqui presentes. Eu sou uma delas, o presidente, a chefe de gabinete, conselheiro. Muito bom. Boa noite, melhor. Se eu não forço também a minha voz. Obrigado pela apresentação. Que honra. Eu acho que, primeiro, agradecer ao pessoal do CREA, a todo o conselho, o presidente, aos meus alunos, que tanto estimo. E começar dizendo que é uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui hoje. Porque vocês viram que eu não sou engenheiro. E eu vou falar de um tema de engenharia para um grupo de engenheiros não sendo engenheiro. Para mim isso não é uma novidade. Eu venho ao longo da minha carreira desenvolvendo habilidades de engenharia e uma das grandes frustrações da minha vida é não ser engenheiro. Já falei isso para todo o pessoal do CREA, que estou querendo fazer uma prova aí para tentar fazer parte do conselho, mas eles ainda não liberaram. Mas quem que é o Alexandre, na realidade? Espera aí, agora tem um botão mágico lá dentro. Agora, obrigado. Na realidade, eu estou aqui em Pernambuco, eu não sou daqui, eu não sei se deu para perceber, por conta do porta, porteiro e portão, mas eu sou de São Paulo, eu estou aqui há quase 7 anos. Eu vim transferido com a onda de swap, numa companhia multinacional que tem aqui, que faz garrafa PET, e eu vim transferido para cá, e há 3 anos eu estou trabalhando como o executivo responsável pela Campari do Brasil aqui na unidade de Pernambuco. Além disso, eu tenho o hobby de falar de Six Sigma e de transmitir esse conhecimento no Grupo Porto Forte. Tenho uma parceria já com eles há algum tempo. Fui aluno deles para aprimorar alguns conhecimentos e, enfim, já acho que é a 4ª turma que eu estou ministrando sobre Lean Six Sigma, e por isso que eu tenho aqui a presença de alguns alunos. Mas, mais do que isso, a gente vem trabalhando ao longo do tempo em multinacionais e convivendo com esse grupo de engenheiros que tem uma dificuldade enorme de conseguir resultado. Qualquer empresa hoje, e pelo que eu vejo aqui, a turma está bastante mista com relação às questões de idade, mas qualquer empresa hoje, o que mais você escuta é como que a gente consegue ter ganhos. Como é que a gente consegue reduzir custo? Como é que a gente consegue, nas entrelinhas, fazer mais com menos? Né? É muito comum essa percepção das multinacionais, porém elas criam ferramentas ou utilizam ferramentas muito interessantes e que talvez o pequeno empresário não tenha tanto acesso, que talvez a empresa familiar não tenha condição de fazer essa utilização. Eu acho que, para mim, um dos grandes desafios é desmistificar realmente isso, que isso não é só, primeiro, não é só uma ferramenta de engenharia. Segundo,
que não é uma ferramenta que só vai ser utilizada em grandes empresas, em multinacionais e tudo mais. Né? A gente está aqui para, de repente, começar a plantar uma sementinha de que é possível falar de Lean Six Sigma sem que você esteja vinculado a uma multinacional. É possível falar de Lean Six Sigma numa pastelaria. Não é isso? Exercitamos, talvez, numa lanchonete, né? Durante as aulas a gente consegue enxergar de uma maneira diferente. Mas, enfim, vamos tentar começar a falar um pouquinho. Como é que eu vou falar de Lean Six Sigma se eu não trouxer todo mundo para a mesma página? Se a gente não começar a entender como que é essa história, né, da produção em si? Porque, no fundo, quando eu digo produção, eu não estou querendo só dizer sobre indústria. Né? A gente é muito marcado durante a nossa história pela indústria. A indústria é algo que vem de uma força muito grande e ela marca pontos importantes dentro da nossa história. E ela vem sempre atrelada a alguma relação com guerras. Então, se a gente olhar na linha do tempo, as grandes evoluções industriais elas estão vinculadas com guerra. Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo assim bem genérica para a gente conseguir enxergar alguma coisa do tipo: depois da Guerra Civil, a gente começou a falar de Revolução Industrial durante esse período. Teve a Primeira Guerra, a gente já estava lá com Taylor falando sobre algumas teorias de padronização de tempo, medição dos processos. Passou a Segunda Guerra, já vem Henry Ford querendo criar produção em linha, né, querer padronização para conseguir volume e tudo mais. E aí, com isso, depois de grandes situações de guerra, o Japão vai e olha para tudo isso que praticamente os americanos criaram, bebe dessa água e aprimora. Como a grande maioria das coisas, o japonês ele tem uma cultura mais minuciosa, mais detalhista. Ele vai bem no detalhe, vai entender, e aí a gente enxerga que o pessoal lá do Japão vai entender com Ford o que estava acontecendo e melhora aquela linha de montagem. A gente vai entender um pouquinho isso. Então, sempre pensando no pós-guerra, sempre pensando na evolução por conta da guerra, e aí sai de uma produção artesanal, passa por uma produção em massa e hoje fala-se de produção enxuta. Como é isso? Na realidade, desculpa, foi um a mais. Eu ainda vou descobrir. Me falaram para não fazer para o teto, foi para a parede. Não foi? Eu vou aprender, viu? Fique tranquilo. Agora, ficou melhor. Então, a gente olhando nessa linha do tempo, o que a gente enxerga? Como que era essa produção artesanal? Era aquela condição onde você não tem peças iguais, todas as peças são produzidas únicas. Você tem uma produção onde o produtor, ele é o conhecedor do processo, ele usa ferramentas simples, ele é o cara qualificado. Então, o maior exemplo disso, para mim, é o sapateiro. Que é o cara que vai e ele compra o couro, ele forma o sapato, ele faz a sola, ele coloca o prego na sola, ele faz o acabamento. É a produção artesanal. E nenhum sapato é igualzinho ao outro. Ele pode ser similar, mas igual não é. Então, essa era a condição, e a gente traz aqui o primeiro automóvel, e aí a referência da indústria automotiva, ela é muito grande quando a gente vai falar de Lean Six Sigma. Vocês vão entender por quê. É aquela situação da produção artesanal onde o cara fala assim, as peças elas têm produções em pequenas oficinas, né? A gestão é o próprio dono, o cara faz, o cara controla, o cara cobra, e é aquela coisa caseira. Essa era o início de tudo. Passado isso, o Ford vai lá e diz o seguinte: pô, é legal, mas vamos fazer isso em massa. Ele começa a criar alguns padrões, mas não pode mudar de cor, tá? Tem que ser preto. Não muda de cor, que senão você complica a minha vida. Ele até melhora o processo, ele cria um fluxo ali bacana, ele começa a descentralizar o conhecimento, coloca pessoas com conhecimentos diversificados e já começa a soltar uma produção mais rápida, sem tanto especialista.
e começa a ter uma visão melhor com relação ao processo de fabricação. O volume é mais alto, o produto ele é padronizado, e quem controla a produção é o próprio produtor ali, né? E aí vem um detalhe. Nessa condição, o microfone está dando uns tuque. Eu estou achando que minha voz está ficando mixada. Não, veja isso aqui. Nossa. Esse aí eu achei baixo. Mais do que... Tá bom? Dá mais um aqui para testar. Melhor esse ou melhor esse? Oftalmologista. E esse? Esse agora? Tá, obrigado. Valeu. Assim ou assim? Esse? Não, volta um, né? Bom, aqui a gente tem pouca variedade de produto, a gente não tem opção, e a produção ela é empurrada. Não interessa se tem pedido ou não, o cara está fazendo. Está tuchando o pé no acelerador lá para fazer carro. Falaram que carro vai vender, ele está fazendo o T preto 1 milhão. E não quer saber, está produzindo. Ah, o pátio está cheio, tem que produzir. Essa é a visão aí da produção em massa. Na sequência, os japoneses bem espertos vão lá, aprendem com Ford e começam a melhorar essa condição. Então, eles começam a combinar um pouco do conhecimento do artesanal com a produção em massa. Ele continua fazendo em linha, só que ao invés de ele empurrar, ele começa a puxar. O que manda é um pedido que entra e a produção é startada a partir do pedido, make to order. E vai fazendo isso, aí ele pode mudar de cor, porque ele tem a condição de flexibilizar e fazer algo mais artesanal, e a condição da produção começa a fazer uma grande diferença. Por quê? Tá tudo bem? Ah, tá atrapalhando. Quer que abaixe aqui? Não precisa. Não? Então, assim, aqui a gente já começa a enxergar células de trabalho, já consegue enxergar uma condição de produção mesclada. Mais veloz, mais flexível. Só que, ainda assim, é só um cenário de produção, né? E como é que fica esse cenário de produção quando eu começo a falar de qualidade? Porque se eu estou falando de melhoria contínua, eu preciso entender como é que funcionou lá no passado a condição de qualidade. Tudo isso é um brief para a gente falar de melhoria contínua. Legal. Junto com as mesmas condições produtivas, a gente começa a ter cenários diferentes com relação à qualidade. Então, lá na produção artesanal, a gente tem atendimento da necessidade do cliente. Ponto. Participação do trabalhador, mas a gente não tem confiabilidade, a gente não tem conformidade, a gente não tem metodologia de medição, então a metodologia não funciona. Por quê? Eu fico imaginando uma engrenagem. Tem engenheiro mecânico aqui? Tem? Mecânico. Imagina uma engrenagem, na época artesanal, feita de bronze. Cada dente com um dimensional diferente e com mais ou menos alguma coisa que você não sabe o que é. Aí quando você junta as duas engrenagens, imagina o resultado desse equipamento funcionando. Era assim que funcionava. Mas a qualidade aí era só atender a necessidade do cliente. O cliente falava assim, eu quero 2 engrenagens com esse dimensional. Beleza, eu vou fazer ali na mão, mas eu não garanto que vai ficar exatamente na precisão H0. Vou gastar um pouco aqui, mas quem sabe, se eu der alguma falha, você me corrige aí, tá? Me ajuda. O problema sou eu, viu? O microfone não está querendo funcionar, não. Produção em massa. A gente já começa a pôr o cara na linha, um inspetor. Década de 80 ali, o cara fica na linha, passa, não passa, passa, não passa, está reprovado. Passa, não passa, está reprovado. Não é? Além disso, a gente já começa a evoluir um pouquinho esse controle da qualidade, tem um avanço de intercambiabilidade de peças. As peças já podem ser trocadas ali. Mas ainda assim, a gente não está legal, porque a gente está ao inverso do primeiro módulo. A gente começa a esquecer da necessidade do cliente. A gente já não escuta mais o cliente. A gente começa a falar assim, está reprovado, mas não é porque o cliente está dizendo que é bom ou ruim. A gente está lá falando que está bom ou ruim com base numa especificação. E essa especificação nem sempre escuta a voz do cliente, o que o cara quer. Foi criada uma especificação e você está seguindo. E o trabalhador não tem voz para nada nesse momento. O trabalhador faz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E ele não consegue dar opiniões de melhoria ou dar uma opinião de fazer o processo ser mais rápido. Você não tem esse acesso.
E aí, na sequência, eu amplifiquei um pouco mais aqui, da seguinte maneira. Eu já vou soltar todos. Aí, ó. Estou falando que eu vou aprender, que é para a gente explicar. Existe uma sequência, depois de 1950, que começa a surgir coisas relacionadas a uma qualidade, àquela história da qualidade total, né? Onde o produto tem que ser perfeito, onde você precisa garantir essa qualidade de uma maneira absurda. Então, surge lá o Total Quality Control, vai surgir, né, esse controle de qualidade mais forte, porém, lá na década de 70 para 80, o Taishi e o Shigeru começam a fazer produção enxuta. E eles já começam a se preocupar com coisas em questões de lead time, just in time, e preocupado com os desperdícios, e não só com a questão da qualidade pela qualidade. Ainda que engatinhando. Mas aí vem, depois da década de 90, ali, já começa a surgir as ISO da vida. Eu sou da geração que, para fazer ISO, desculpa, mas eu estou um pouco mais velho. Certificação de ISO 9000, você tinha 80 pastas, cada pasta com 250 folhas, explicando até como você abrir a porta. Tinha que ter procedimento. A ISO fala, você tem que ter. Então, lógico que hoje até a ISO já está mais enxuta. Né? Começaram a entender que não precisa... tá filmando. Que não precisa... tanto papel, não precisa de procedimento para abrir porta, para usar o toalete, né? Não precisa de nada disso. Vamos com calma. Mas nessa época aqui começaram a falar disso, e aí surgem as séries da 9000, da 14000, e aí nos anos 2000, a indústria automotiva teve uma revolução com relação à padronização de ISOs e criou a TS 16949, que é a ISO específica para automotivas, já nos moldes das necessidades de produção enxuta e tudo mais, tentando acompanhar a questão da evolução aqui plantada pelos japoneses. Mas para nós o que mais interessa é estar aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, década de 80 para a década de 90, aonde surge o Seis Sigma. E aqui a gente vai quebrar alguns paradigmas com relação a isso, porque a maioria das pessoas que chega na minha turma de aula, para falar de Seis Sigma, vem com uma visão de que Seis Sigma é algo assim extremamente complexo. E aí quando ele sai da turma, ele sai com a certeza de que é. Não, brincadeira. Mas no fato, né, o fato é, a gente vai desmistificar algumas coisas com relação a Seis Sigma e também com relação a Lean, mas é importante a gente entender, ok, tem os prêmios, tem toda uma questão aqui de qualidade, mas o marco, ele acontece aqui. Como? Primeiro, lá nos anos 80, a Motorola vivia um problema como toda a organização viveu nesse momento. A queda de braço entre a qualidade e o custo. Por quê? Primeira pergunta, o que é qualidade? Lá na década de 80 ninguém sabia responder. Mas o que é qualidade? A grande resposta aí é que a qualidade é você atender a expectativa do cliente. Às vezes tem cliente que tem uma exigência mais baixa. Às vezes tem cliente que tem uma exigência mais alta. Mas no fundo, naquela época da década de 80, a qualidade era fazer o melhor. Só que o melhor pode ser que custe muito mais do que o cliente está querendo pagar. E aí a Motorola, quem teve celular na década de 80? A Motorola ela era uma das maiores fabricantes de celular. Eram celulares gigantes. Você precisava abrir, tipo assim. Oi, tudo bem? Né? Mas eu tive o prazer de estudar com o diretor de desenvolvimento da Motorola, nos anos 2000 e qualquer coisa. E ele falava muito sobre esse histórico do Six Sigma dentro da Motorola, porque a Motorola estava perdendo o mercado por conta de preço. Ela estava tão tarada por conta desse lance de qualidade dos anos 80, que ela não estava se preocupando em quanto isso ia custar, e isso estava afetando diretamente o bolso deles. Então, nessa queda de braço, eles começaram a tentar melhorar os processos de uma maneira
estatística. E aí eles começaram a estudar estatisticamente as variabilidades e criaram o Seis Sigma. Simples assim. Depois de anos de análise, eles chegaram à conclusão de como fazer o Seis Sigma. Vou falar um pouquinho depois disso. Mas, ainda assim era pouco. Porque na década de 80, você fazer previsões estatísticas na mão, não devia ser assim algo tão simples. Legal. Lá na década de 90 começaram a surgir empresas de softwares para nos auxiliar nessas análises estatísticas. O mais utilizado e o mais conhecido até hoje é o Minitab. Existem outras ferramentas ótimas, mas a grande maioria das empresas vai falar de Minitab. Então, se um dia vocês forem se aprofundar no tema, Minitab é algo que é caro, é um software caro, mas é um software que a usabilidade dele é tranquila e que vale a pena. Todo o treinamento que eu conheço de Lean Six Sigma, ele usa o Minitab. Eu não conheço nenhum que não use o Minitab. Mas, enfim, não estou aqui para fazer propaganda do Minitab. Na década de 90 aconteceu isso. Beleza. Chegando um pouquinho mais para frente, lá para o final da década de 90, assim como os japoneses foram até Ford para beber da teoria deles e aprimoraram essa teoria, a GE foi lá na Motorola e bebeu dessa água. E aprimorou o Seis Sigma. Entendeu que o Seis Sigma ele era algo que poderia ser visto de uma maneira diferente. Tipo Pink Floyd. Tá ligado aqui na fotinho do Pink Floyd. É uma visão mais holística da coisa. Por quê? Quando a gente fala de Six Sigma dentro da Motorola, a gente está falando de produção. É processo produtivo. Quando a gente fala, depois que a GE foi até lá, a coisa começou a ficar mais negócio. Eles começaram a enxergar que a oportunidade da melhoria, ela poderia melhorar negócios e que poderia ter ganho financeiro e não só de produtividade. E aí, nos dias de hoje, a gente diz o seguinte, que o Seis Sigma ele tem foco apenas, não tem foco apenas na indústria, mas ele tem foco em qualquer processo. Qualquer processo. Pouco me importa se o processo é de fazer pastel. É possível você usar a teoria de Seis Sigma. Porque tudo tem variabilidade. Vocês já fizeram um teste? Eu costumo usar o exemplo seguinte. Quantas pessoas aqui já compraram 4 shampoos da mesma marca no mesmo supermercado e pesaram esse shampoo? Ninguém. Experimente fazer isso. Eles têm pesos diferentes. Porque existe uma variabilidade de processo. Porque todo processo tem variação. Todo processo tem variação. Por menor que seja a variação, existe variação. Você não tem um chocolate com o mesmo peso. Apesar de lá, tudo bem que o chocolate, cada dia que passa, fica mais leve. Ele saiu de 300 gramas, hoje é 90. Mas, e o preço continua o mesmo. Mais caro, talvez. Mas, mesmo esse de 90, o nome dele lá é 90, se você pesar, ele vai ter uma variação. Você vai encontrar 91, 89, às vezes 88, porque todo processo tem variação. Ou como a gente diz no interior de São Paulo, varia. O processo varia. E tem variabilidade. E aí, o interessante aqui é que qualquer processo tem variabilidade. Quem se lembra quando os bancos começaram a medir o tempo de espera das filas? Virou lei em alguns municípios. Não podia passar de 20 minutos. Por quê? Porque tem variação. Porque o processo tem variação. E aí eles começaram a medir. E só pode ser melhorado aquilo que é monitorado ou que é medido. Então aí o banco resolveu colocar lá uma caixinha com o tempo, você recebe uma senha e aí fica monitorando isso. Mesma coisa acontece no hospital, não? Quem já foi no português aqui? No hospital português? Se for no hospital português aqui, do Conselheiro Aguiar, lá tem uma televisão atrás da atendente que tem lá tempo de espera por tipo de atendimento. Atendimento urgente, está esperando 2 horas. Atendimento comum, está esperando 3 horas. Nunca menos de 1 hora, mas ok. Isso é outra história. Mas monitorando. Por quê? Porque quer melhorar a variabilidade. Isso dá um projeto de Seis Sigma fantástico.
A gente tem pessoas de marketing. Cadê a Suênia? Sumiu. Mas a gente tem pessoas de marketing pensando em projeto. A gente tem pessoas engenheiros que trabalham em hospitais. Teve turma minha que já teve, inclusive, enfermeira. Porque existe variação de processo. Né? E aí, pensando nisso, qualquer coisa, qualquer processo pode ser melhorado. Qual que é a intenção do Seis Sigma? Primeiro, é uma ferramenta estruturada. Ela é quantitativa. A gente está falando de algo que dá para medir. Tudo dá para medir, mas é algo que dá para medir. Então você vai avaliar a variabilidade de algo que dá para medir. Show! E aí, você precisa propor algo, e a ideia do Seis Sigma é que você proponha algo para fazer aquele processo melhor, com baixo ou com nenhum investimento. De uma maneira rápida. Não existe um estudo de Seis Sigma que dure mais do que 5 meses. Senão ele não é Seis Sigma. A ideia é que seja rápido. Você precisa ir no Gemba, analisa o problema, encontra uma possibilidade de variação, atua nessa variação e já recupera ou algum prejuízo, ou recupera menos variabilidade, enfim, você trabalha dessa maneira. E o foco total disso é lucratividade. Tem algum empresário aqui? Pelo menos uns 5. Né? Empresário. E a grande maioria daqui é tudo engenheiro civil, né? O país anda boa para engenharia civil, né? Tá ótimo, né? Construção tá bombando. Mas a grande coisa, a grande sacada é que na engenharia civil tem muita coisa bacana para fazer com relação a Seis Sigma. Tem muita variabilidade que a gente não olha. Quanto de argamassa eu estou usando? Quanto de cimento eu estou usando? Qual é o rendimento da tinta por metro quadrado? Quanto realmente ele está fazendo? Como é o meu processo? O João faz de uma maneira e o Pedro faz de outra. Olha quanta variabilidade a gente tem. Então a gente pode olhar para isso. E principalmente o empresário, porque o empresário está pensando no quê? Em tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Lucratividade. Então, o nosso objetivo como alguém que usa a ferramenta de Seis Sigma é criar alternativas de redução de variabilidade com pouco ou nenhum investimento e aumentar a lucratividade, de alguma maneira. Porque a gente trabalha com 3 pilares básicos. Algo mensurável, metodologia do Mike e dinheiro. A gente quer buscar resultado financeiro. Então, para isso, a gente tem que ter o comprometimento da empresa. A gente fala aqui do comprometimento da empresa porque nem sempre vocês vão conseguir, trabalhando numa empresa qualquer, que essa ideia de Seis Sigma seja aceita. A não ser que vocês tenham um chefe como eu, que não bate das ideias e que quer mudar essas coisas de uma maneira mais rápida. Mas, infelizmente, nem toda a companhia está aberta a isso. Então, aí, como é que você trabalha e qual é o meu conselho? Sempre, e aí tirando o boné de melhoria contínua e colocando o boné de executivo de multinacional. Não fala que você está usando ferramenta de Mike. Só mostra o resultado em cifrão no final. Qual ferramenta você está usando? Pouco importa. Senta com o teu chefe e fala assim, olha, eu tenho uma ideia boa. Se eu sair desse ponto e for para esse ponto, a gente consegue ter uma redução de custo de alguns reais ou alguns milhões de reais. Com certeza ele vai falar para você, faz. Não é? Diego estava na minha última turma. E ele trabalha num escritório entre outras coisas, ele trabalha no escritório de advocacia. E lá ele levou exatamente essa situação. Ele falou assim para mim, Ale, se eu chegar lá e falar que eu vou usar Lean Six Sigma, o negócio não vai rolar. Eu falei, então não conta. Guarda o segredo para você. Mostra o último slide, o slide do resultado. Se eu fizer um projeto aqui, eu vou ter esse resultado aqui. Aprova o projeto dele. Está trabalhando full time nisso. Né? Então você não precisa contar, guarda o segredo para você. Funciona. Beleza. Só para a gente relembrar, nessa turma eu não preciso falar sobre isso, mas processo é tudo aquilo que tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Qualquer coisa que passe por uma transformação
passou por um processo. E qualquer processo a gente pode fazer mudança. A melhoria ela pode acontecer. De qualquer maneira. Então, é lógico que aqui eu estou trazendo algum termo dos X's e Y's, mas isso é para quem quiser se aprofundar. O X sempre vai ser entrada, o Y sempre saída, e toda entrada interfere na saída. E aí a gente trabalha na variabilidade dessas entradas para que a saída seja melhor. Simples assim. Ok? Bom, só que a gente veio aqui para falar de Lean Six Sigma, não para falar de Seis Sigma apenas. E aí a gente está misturando um pouco as coisas. Por quê? O Lean Six Sigma ele é a mistura do Lean, que é a produção enxuta, que é a metodologia que nasceu na Toyota, que os japoneses foram lá no Ford entender como é que fazia. Melhoraram muito e melhoraram mais um pouquinho. Criaram a produção enxuta, ou a teoria de processo de Toyota, misturado com o Seis Sigma, misturado com a variabilidade. Por quê? Na realidade, a gente tem duas intenções. E as duas coisas elas não podem estar separadamente. Todo processo tem variação e todo processo tem desperdício. Eu comecei dizendo que a nossa intenção é fazer mais com menos. Além de fazer mais com menos, eu quero fazer mais com menos variabilidade. Com isso, o lucro é garantido. Então, quando eu tenho a mentalidade de Lean, a minha mentalidade o que é? Eu quero reduzir desperdício. Qualquer tipo de desperdício. Eu quero realmente fazer mais com menos. E quando eu tenho a mentalidade de Seis Sigma, eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer com a menor variabilidade possível. E quando eu junto as duas coisas, eu faço mais com menos sem variabilidade, ou com variabilidade pequena. Basicamente, a nossa inspiração é essa. Por quê? Quando eu falo de Lean Six Sigma, e aí com uma turma de engenharia, é legal mostrar gráfico, eu até me sinto importante, porque quando eu falo de Lean, eu estou falando de um processo que estava longe, apesar de centralizado, mas ele estava não tão eficiente porque ele tinha desperdício e a velocidade dele não estava legal. E aí eu desloco, eu não mexo na distribuição dele, mas eu desloco ele para ser mais eficiente. Só isso. E quando eu falo de Seis Sigma, eu pego um processo que eu tenho uma dispersão enorme e centralizo ele, ou seja, eu diminuo a variabilidade. Basicamente, eu olho desse jeito. Esse gráfico ele não tem nenhum dado real, mas ele demonstra para nós um processo que está aqui com alta variabilidade e um alto tempo de execução. Ó, pico e vale, pico e vale, pico e vale, pico e vale. O processo está uma belezura. Aí eu venho e faço um trabalho de Seis Sigma. Eu diminuo essa variabilidade. Mas veja que eu ainda estou com ele com tempo alto. Alto tempo, baixa variabilidade. E aí eu vou lá e faço alguma coisa relacionada a Lean. E aí eu diminuo também o tempo. Então aí aqui eu tenho um processo que virou Lean Six Sigma. Então eu saio de algo com um tempo enorme de execução, com alta variabilidade, faço um trabalho de Seis Sigma, tiro essa variabilidade, faço um trabalho de Lean e tiro essa execução de alto tempo. Só para ilustrar como ficaria um processo dessa maneira. Beleza. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Eu acordo de manhã e falo assim, beleza, tive uma grande ideia, vou fazer um projeto hoje e pronto. Não. A metodologia, ela nos ensina a seguinte situação. Primeiro ponto, eu tenho que estar nivelado com a minha estratégia, ou a estratégia da empresa. Eu não sei se todo mundo tem acesso, ou se já teve acesso, a esse tipo de informação, onde eu tenho 3 níveis de informação dentro de uma companhia. Eu tenho o nível estratégico, que está lá na alta gestão, que são as metas, para onde eu vou, para onde eu vou estar daqui 10 anos, a visão totalmente estratégica da companhia. Eu tenho o nível tático, que aí os gerentes eles estão nesse... Esse negocinho aqui está complicado, hein? Eles estão mais ou menos aqui,
E eu tenho o nível operacional, que é onde a coisa acontece, a execução da coisa. E para cada um desses níveis, você tem um tipo de envolvimento diferente. Então, quando eu falo do nível operacional, é aquela gestão de rotina. O cara preenche indicador, o cara tem indicador de produtividade, o cara tem indicador do dia a dia ali. Gestão de rotina. Reunião todo dia, reunião toda semana, como é que está o número, como é que está a rotininha da operação. Quando eu falo a questão do nível tático, eu estou extremamente linkado com a estratégia da companhia, porém, eu estou começando a colocar em prática algum tipo de atividade para me trazer resultado no operacional. É aí que a gente entra como Lean Six Sigma. É traduzindo a expectativa estratégica para o nível operacional. De alguma maneira, viabilizando esse projeto para que a execução aconteça de uma maneira melhor. Então, todo o projeto ele vai estar linkado com a estratégia da companhia. Senão não faz sentido. A companhia fala assim, eu quero reduzir custo do processo de pneu. E aí você trabalha na área de lata e quer fazer a mudança. Não vai funcionar, a estratégia tem que estar alinhada. Para você aprovar o teu projeto, para você ter apoio do teu sponsor e assim por diante. Primordial entender como é que é a estratégia para onde a gente está indo. No fundo, a gente trabalha dentro do Six Sigma, especificamente, como eu falei de disposição, a gente trabalha com estatística. Não que a gente vire estatístico, mas a gente usa a ferramenta estatística a nosso favor. Então, dentro de uma metodologia de Lean Six Sigma, a gente vai desenvolver habilidades de utilização de ferramentas estatísticas, para que a gente use a estatística a nosso favor, para que a gente saia de um cenário com dispersão grande para uma variabilidade menor e centralização de processo. Essa é a nossa intenção. Usando o método, lembra que eu falei que a gente precisava usar o método? E o método que a gente usa, que foi desenvolvido lá pela Motorola, ele chama de MIC. Né? Porque é só o resumo das fases do processo. Então eu tenho lá o processo de definição, onde eu vou entender qual é o meu problema, como é que eu estou alinhado com o escopo da companhia, ou alinhado com a minha empresa, se eu for o dono da empresa. Né? Então eu defino qual é o meu problema, qual é o caminho que eu quero seguir, o que eu quero melhorar, definir meu escopo. Definindo o escopo, eu vou lá e pego medições daquilo que tem variabilidade e vou entender como é que está o meu histórico. Dentro dessa metodologia, eu enxergo como é que eu estou no passado até o dia de hoje. Minha medição de valores até ali. Crio, dentro da metodologia, uma análise de causa-raiz, daquilo está variando daquela maneira, e através de ferramenta estatística eu comprovo essa minha teoria. Todo mundo já ouviu falar de brainstorm. É uma das ferramentas que a gente usa. Ok, mas é pouco, né? Eu costumo dizer o seguinte, você senta na sala 5, o cara põe o narguilé na frente, no meio da mesa, todo mundo fuma e tem ideias maravilhosas e, na realidade, a gente que gosta de número não chega a conclusão nenhuma. É algo que ficou fantasiado ali. Beleza, pode ser que a análise de causa venha dali. Só que aí o que a gente faz, volta para o método, pega os dados, joga na estatística e comprova que aquela decisão que a gente tomou como melhoria contínua, ela realmente faz sentido estatisticamente. É aí na fase analisar que a gente vai conseguir fazer isso. Maravilha. Analisamos, validamos que a causa raiz, aquela que a gente supôs, faz a melhoria. Aí propõe a melhoria dentro de cada um dos processos que a gente conhece, e aí não tem uma regra, mas você vai fazer essa melhoria dentro do teu processo, e depois você faz o controle dessa melhoria, para garantir que a melhoria não fuja da tua mão. Simples assim. A ferramenta ela funciona dessa maneira. Depois disso, você devolve o processo para o dono e segue vida aqui, normal. E faz um outro projeto. Alexandre, mas isso me parece muito com PDCA. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de PDCA. Parece muito com uma diferença. Dentro do PDCA é algo que você vai fazer de uma maneira rápida, normalmente no chão da fábrica ou lá no teu problema. Você roda o PDCA porque é uma metodologia de pensamento. O que eu preciso fazer? Eu planejo o que eu preciso fazer, eu executo aquilo que eu tenho que fazer, eu vejo se ficou bom e faço de novo. E vou checando e vou fazendo de novo. O DMAIC não.
O DMAIC você precisa de dados, você precisa analisar estatisticamente, você precisa comprovar isso, e aí por isso que leva em torno de 4 a 6 meses. O PDCA, você roda ele 3, 4 num dia. Se você estiver numa situação de 8 horas de trabalho com vários problemas, você roda mais do que isso, fácil. Porque é uma metodologia de análise rápida. O DMAIC não, é estruturado. Né? Então, a grande diferença é essa. Você vai fazer, você vê que dentro do P, do PDCA, você tem 3 etapas. Você define, você mede e você analisa o teu processo. Tudo isso com dados mais robustos, diferente do PDCA. Beleza? Bom, falamos um pouquinho de Six Sigma e aí vamos falar um pouquinho de Lean. Qual que é a intenção do Lean? Como eu disse, fazer mais com menos. Baseado em 5 pontos. Primeiro, valor. O que traz valor? É a visão do cliente sempre. Voz do cliente é algo que dentro do DMAIC você aprende a ouvir. Porque é ele que vai te dizer o que é bom e o que é ruim. O que é, qual é a expectativa dele. Para você dizer que você está melhorando, você precisa entender a expectativa do teu cliente. Então, primeiramente, você vai olhar o valor. O que agrega valor ao teu cliente? Qual é, dentro do teu processo, qual que é o fluxo de valor? Quais são as etapas que agregam valor ao teu produto ou ao teu cliente? Você vai descobrir que você tem etapas no teu processo que não agregam valor nenhum. E aí que talvez você possa excluir essas etapas do teu processo. Outro ponto, fluxo contínuo, sem parar, né? Tendo aquela continuidade da atividade do teu processo. Se não tiver fluxo contínuo, já não é um processo Lean. Por quê? Para você ter produção puxada, você precisa ter fluxo contínuo. Não dá para você ficar esperando. A gente vai ver aqui mais para frente que um dos desperdícios é o desperdício da espera. Você está esperando, você tem um processo seguinte esperando o processo anterior terminar de produzir. Então aí o processo ele acaba não tendo um fluxo contínuo. E perfeição, por quê? Você tem que fazer certo pela primeira vez. A gente vai ver que outros desperdícios falam um pouco disso. Então, se você faz um processo contínuo, puxado, que agrega valor ao cliente, que você conhece o fluxo desse valor, você tem um processo Lean. Do contrário, você não tem um processo Lean. Você pode ter um processo mesclado com teoria Lean, mas ele não é todo Lean. O processo de produção de automóveis, a grande maioria deles é Lean. Ok? Só para a gente entender um pouquinho, num processo normal, eu tenho, aqui demonstrando de uma maneira lúdica, uma distância entre o fornecedor e o cliente, que talvez eu avaliando o meu fluxo de valor, o meu processo inteiro, eu descubra que eu tenho etapas que não agreguem valor e que eu possa diminuir esse tempo. E aí é onde eu consigo fazer mais com menos. É através daí que vem essa filosofia de fazer mais com menos. Por quê? Esses são os 8 desperdícios que a gente costuma falar. Existem teorias ou linhas de pensadores que falam em 7 desperdícios. Eu gosto das teorias que falam dos 8 desperdícios. Porque o 8 desperdício ele vai falar sobre o desperdício intelectual, sobre o desperdício das pessoas. Às vezes você tem no teu processo um cara que tem um conhecimento específico que pode agregar e que ele não está sendo utilizado. Eu trouxe um exemplo de projeto completo, no final eu vou mostrar e vocês vão entender isso daí. Defeito e retrabalho, certo pela primeira vez. Se eu não faço certo pela primeira vez, eu estou gerando custo desnecessário, então é desperdício. Excesso de produção, eu deveria fazer 10, eu fiz 15. Estou gerando custo desnecessário. Ok? Processamento impróprio. Eu precisava passar por 4 processos apenas para concluir o meu produto. Mas ele está passando por 5. Só para garantir, eu estou dando mais uma camada de tinta. Será? Então, essa análise ela é importante para entender o desperdício. Movimentos desnecessários. Tipo, eu estou indo para lá e para cá, não é porque é movimento desnecessário, é para vocês ficarem acordados. Né? Mas, teoricamente, esse movimento ele não está agregando valor. Só para aqueles que estão com sono.
Eu costumo fazer polichinelo. Se precisar, o presidente pode puxar, né, presidente? Movimento desnecessário. Então, pô, eu estou para fazer uma manutenção na máquina. Aí eu vou na máquina, avalio o problema. Putz, eu esqueci a chave. Aí eu volto na sala de manutenção, pego a chave. Aí eu tiro a peça. Aí eu olho e falo, preciso pegar a peça na almoxarifada. Aí eu vou na almoxarifada. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Quase em lugar nenhum. O cara não tem a condição de ir equipado para fazer a atividade. Ele precisa ir e voltar. Mas, enfim, isso é desperdício de tempo. Movimento desnecessário. A mesma coisa acontece com transporte desnecessário. É a mesma teoria, mas que tenha movimentação com caminhões ou algum outro tipo de transporte. Estoque desnecessário. Inventário. As grandes empresas estão trabalhando fortemente para não ter estoque parado. Alguém já ouviu falar de working capital? Dinheiro parado dentro do teu estoque, ele não está rendendo na conta como deveria. Ok? Intelectual, como eu disse, o tempo de espera. Tem um processo que está parado, o cara de braço cruzado esperando para fazer a nova atividade. Não faz sentido. Ok? Porém, a gente precisa entender, para chegar nesses 8 desperdícios, o que agrega valor. Então, volto a dizer, a parte mais importante de todo, na minha opinião, de todo o Nike é o cliente. Qual é a expectativa do cliente para você falar que agrega valor ou não? Nessa última turma eu tive um exemplo bacana, que um dos alunos ele trabalha naquela empresa que faz eólicos. Então ele trabalha com aquelas hélices enormes e tudo mais. E para mim foi um exemplo que eu vou usar durante muito tempo, porque um cliente específico dele pedia para que depois que a hélice estivesse pronta, fosse feito um lixamento na hélice toda. Porque na região dele o sol era muito forte e se ele não fosse opaco, ele teria a reflexão do sol e atrapalharia as pessoas da estrada. Então ele tinha um processo a mais para esse determinado cliente. Então isso agregava valor para aquele cliente. Mas talvez para os outros 99% da carteira dele, aquilo fosse desnecessário. Então, esse é o conceito de agrega ou não agrega valor. Para que ele vai pôr um processo de lixamento adicional em todas as hélices, se apenas um cara está pedindo isso? Tem um preço? Se tem preço de matéria-prima, né, lixa talvez, mão de obra, tempo, tudo isso vai te gerar custo adicional, mas que para um cliente específico faz sentido, e isso agrega valor. E quando você não atende, para ele a coisa não está legal. Então, o conceito de agregar valor ele é muito relativo. Então, por isso que eu digo que o cliente ele é peça fundamental nessa decisão. Tem que agregar valor. Porém, você vai encontrar no meio do caminho atividade que não agrega valor nenhum, mas que tem que ter. Que são as atividades necessárias. Eu não consigo tirar o movimento da máquina 1 para a máquina 2. Não consigo tirar esse movimento. Ele não agrega nada no meu produto final, mas ele vai ter que existir. Então você vai conviver com ele. Porém, a gente vai tentar minimizar essas situações que não agregam valor o máximo possível. Ok? E aí os desperdícios que a gente falou. Olhar para o processo com a figura do podia ser melhor. Eu costumo dizer o seguinte, podia ser melhor. Tudo que eu olho podia ser melhor. Podia ser melhor. Como é que a gente pode fazer algo todo dia diferente para poder ser melhor? Se a gente não tiver com essa visão de melhoria contínua. É por isso que chama contínua, né? Aqui, só para a gente exemplificar o que agrega e o que não agrega valor. Primeiro ponto, a gente tem um processo normal. Esse primeiro gráfico de cima aí, ele tem um processo normal. É um processo que eu tenho 1 hora que agrega valor ao meu produto, tenho 13 horas de processo necessário, mas que não agrega valor ao meu produto, e tenho 10 horas de desperdício. Putz, então vou lá, faço uma primeira etapa de análise, faço uma pequena melhoria. Eu diminuo o tempo que não agrega valor, aumento o tempo que agrega valor e diminuo o desperdício. Depois eu faço uma segunda etapa, estou amadurecendo a minha teoria de melhoria contínua, e aí faço uma segunda etapa e consigo fazer um processo mais enxuto. Seria lindo se tudo acontecesse dessa maneira.
Mas, na maioria das vezes, o cara olha e fala assim, vamos fazer, sempre foi assim. Para que vai mexer? Eu estou aqui há 20 anos nessa empresa. Sempre foi assim. O que você está querendo mexer? Por que você quer tirar o processo dessa linha de produção e colocar na outra? Por que você quer mudar? Sempre foi assim. Essa é a parte mais divertida de todas. É você conseguir provar para as pessoas que executam que pode ser melhor. Todo dia pode ser melhor. Mas é incrível que a partir do momento que essa pessoa ela é picada por essa teoria do podia ser melhor, aí a coisa muda. O primeiro projeto que ela participa, que dá resultado, e ela participa, esse é o ponto, a gente vai falar um pouco disso. A partir do momento que ela participa e ela vê o resultado, ela está do teu lado. Aí ela não quer mais saber. Aí ela começa a colocar situações diferentes. Lembra que eu falei que uma das coisas lá no passado é que o operador não tinha voz. Aqui o operador precisa ter voz. Porque de verdade ele entende muito mais do que eu, que fico sentado na sala. Se eu não der ouvido porque ele tem para me dizer, por mais idiota que ele acredite que essa ideia possa ser, se eu não der ouvido para ele, não vai ser melhor. Porque sem dúvida nenhuma ele sabe muito mais do que eu sobre aquele processo que ele executa. Então, a voz do cliente nos orienta, mas a voz do executor é a que vai nos dar a certeza de um sucesso no que a gente tem para fazer. Bom, com isso a gente vai para os papéis e responsabilidades. E aqui eu quero desmistificar, eu prometo não falar mal de ninguém no mercado, né? Mas eu vou ter que falar de um tema que é um tema para abrir a cabeça das pessoas. Essa estrutura de papéis e responsabilidades, ela existe dentro de uma organização que entende que o Lean Six Sigma é algo estruturado. Como eu disse, eu estou na Campari. A Campari, por mais que a gente utilize ferramentas de melhoria contínua, ela não tem uma estrutura de melhoria contínua definida. Então ela tem alguns caras em posições que acreditam nas ferramentas e usam. Agora, se você for para uma GE, para uma Motorola, se você for para uma Toyota, esses caras eles têm estrutura específica disso. Na Bosch você vai encontrar isso. Na Fiat você vai encontrar isso. Né? Estruturas prontas e dedicadas a isso. Aí a gente vai para essa teoria, aonde eu tenho lá o sponsor, o cara do dinheiro. Depois dele, eu tenho o Champion, que é o cara que vai patrocinar as atividades. Eu tenho o Master Black Belt, o Black Belt, que vos fala, um Green Belt, e aí o White Belt e Yellow Belt. Beleza. Passando por cada um deles, é bom que a gente desmistifique algumas coisas. Primeiro, que o sponsor ou acionista, ele é o cara, na maioria das vezes, ou é o dono da empresa, se a gente está falando de uma estrutura média, pequena, ou ele é o alto executivo que vai tomar as decisões estratégicas. Lembram lá da pirâmide? É o cara que está naquela ponta da pirâmide. É ele que está sabendo qual é o norte do negócio. E ele vai bancar e vai falar assim, beleza, vamos fazer. Já o champion é aquele cara que normalmente está envolvido com o processo. Então ele normalmente é o gerente da área que está com problema. É o cara que levanta a mão e fala assim, viu, tem um problema aqui, estou precisando de ajuda. Então o cara, às vezes é o cara da produção, às vezes é o cara da manutenção, o cara da operação, enfim. É o cara que vai te ajudar a executar essas coisas. Então ele te apoia, ele quebra as barreiras, ele que participa das reuniões e tudo mais. Show! Aí tem o Master Black Belt. Normalmente o Master Black Belt é um cara da alta organização, da alta direção, é um dos executivos da empresa, pode ter um cargo de diretor, pode ter um cargo de gerente, mas normalmente está envolvido com a estratégia e 20% do tempo dele por melhoria contínua. É o cara que vai orientar os projetos, é ele que vai fazer a gestão de todas as melhorias, de todas as unidades, se é que existem mais de uma unidade ou não, mas é o cara que manja tudo de Lean Six Sigma. É o cara que conhece as ferramentas estatísticas, é o cara que orienta, e mais do que isso, é o cara que tem que ter o approach aí de gestão de pessoas, tem que organizar a coisa para funcionar bem. Beleza. Você vai para o outro nível, que é o Black Belt. Normalmente ele é um cara que está 100% do tempo dedicado à melhoria contínua, normalmente. Não é o meu caso. Né? No meu caso, eu faço a gestão da planta e um dos pontos, para mim, é a melhoria contínua, mas é como
e não como obrigação. E o Black Belt é o cara que vai, primeiro, fazer projetos de complexidade grande, ele que vai fazer esses projetos mais graúdos, assim, de mais complexidade, vai apoiar todos os Green Belts nos projetos, então é ele que vai dar todo o suporte, ele que conhece mais das ferramentas estatísticas, é ele que está mais envolvido com o processo, e ele que vai dar todo o direcionamento. Por quê? Porque você tem o Green Belt, que aí é o cara de início aí do processo, é ele que vai fazer os projetos menores, é ele que vai fazer os projetos mais rápidos. Então, projetos de 3, 4 meses, que precisa agilidade, é o Green Belt que faz, com menos complexidade estatística. Então, as ferramentas utilizadas, se esse cara é surpreso, né? Se isso era menos complexidade estatística, imaginou no Black Belt como que ia ser, né? Na realidade, assim, as análises aqui são mais simples. E são projetos mais rápidos, com dedicação de 25% a 30% do tempo da pessoa a questões de melhoria contínua. Então, normalmente é um supervisor, um coordenador, ou até mesmo um operador de máquina, que 30% do tempo dele ele vai dedicar à melhoria contínua. Bacana. Agora, o que eu quero desmistificar um pouco, principalmente aqui em Pernambuco, é sobre o Yellow Belt e o White Belt. Infelizmente, eu estou vendo isso, me deixa muito chateado, por ser uma pessoa de melhoria contínua. Teoricamente, o que vocês estão tendo aqui é um treinamento exatamente igual de um White Belt. Quase um Yellow Belt. Por quê? Aqui nessas duas nomenclaturas, a gente só traz um conhecimento de como funciona a coisa. Para quê? Para introduzir as pessoas a essa ferramenta. Para quando tiver o falar assim, viu? Vem participar comigo, você vai me ajudar. E o cara já sabia o que está acontecendo. Mas, infelizmente, dentro do Pernambuco, Recife principalmente, existem muitas empresas vendendo treinamento de White Belt e de Yellow Belt. Mas muitas. Isso me deixa triste, porque isso é um treinamento que vai ser de graça. Isso é uma multiplicação, porque o cara que sai com um certificado de Yellow Belt, ele não sai pronto para fazer projeto nenhum. Ele sai entendendo que a ferramenta existe e podendo colaborar com o seu conhecimento prévio do processo que está sendo analisado. Ponto. Então eu acho uma sacanagem o cara falar assim, viu, vem cá, vou te dar um treinamento, vou te cobrar. Que cobrasse. Porque acho que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, mas não vem me falar que o cara vai sair depois de 3 finais de semana direto Yellow Belt, que isso, treinamento de 8 horas resolvia. Para ser bem profundo. Então, assim, não quero falar mal de ninguém especificamente, mas eu quero alertar de que o White Belt e o Yellow Belt são iniciantes que não vão entregar projeto, não vão fazer análise estatística. Eles vão colaborar com as pessoas que têm o conhecimento para isso. Então, hoje, vocês já podem sair daqui e participar de um projeto colaborando com algum Green Belt. Só nessa sala deve ter uns 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projeto para sair aqui. Simples assim. Né? Então, cuidado com as coisas que acontecem. Beleza? Dúvidas? Todo mundo caladinho? Ou eu estou falando muito, ou vocês estão entendendo tudo? Opa! Furou. Volta, amiguinho. Ó, eu preciso fazer curso. Aí. A pergunta é, e você, quer agregar valor à sua empresa? Eu trouxe, a gente tem 5 minutos passados do tempo, mas eu queria mostrar para vocês, mais do que falar sobre a teoria, de como eu acho que é interessante a gente ver um projeto. Eu trouxe um projeto, inclusive é o meu projeto de certificação de Black Belt, é projeto prático, e eu acho que é interessante a gente dar uma olhada rápida. Não vou me aprofundar nas análises, não é momento para isso, mas pelo menos para vocês enxergarem o DMAIC e entenderem que tudo isso que a gente está falando para desmistificar essa ferramenta é possível, e de uma maneira simples e rápida. Okay? Amigão, você consegue pôr o segundo aí? E aí eu abro para perguntas, tá? Só que não é esse não, hein?
Se o bem-vindo aí não tem o símbolo do CREA, não foi pus. Aí, ó. Como a Sônia falou no começo, eu hoje formo Green Belts dentro do grupo Porto Forte, que é parceiro do CREA. Né? É um parceiro grande que o CREA tem. Ela está encontrando sobre mim? Foi a Siri, né? Foi, né? Eu achei que fosse a minha. O resultado foi bom, pelo menos? Foi. Tranquilo. Então, como a Sônia falou no começo, eu sou professor lá no Porto Forte e a gente vem formando grupos de Green Belt. A minha formação foi feita lá, a certificação é do Council for Six Sigma dos Estados Unidos, mas a empresa que faz o treinamento é o Porto Forte. Por isso que o projeto está no modelo da Porto Forte, que foi o projeto que eu apresentei. A ideia aqui é, primeiro, a gente fazer um checklist, fazer uma análise do que é ou não projeto. Se não passar nessas perguntas, não adianta nem seguir que não é projeto, ok? Primeiro ponto, se tem variabilidade no processo, se tem algum problema e se existe uma lacuna entre a voz do cliente e a saída. Tem, beleza, segue. A causa da solução é desconhecida? Sim, segue, beleza. Tem que ter um Green Belt, pelo menos, né, para fazer o projeto? Tem, segue. Dados podem ser coletados? Aí vem uma coisa interessante. Os sentimentos podem ser traduzidos em dados concretos? Sim, segue. O tema está alinhado com a estratégia? Segue. Pode ser feito em 6 a 8 meses? É smart? Todo mundo já ouviu falar de smart? Projeto Metas Smart. Vocês procuram no Google, lá tem bacaninha o que é Metas Smart. É importante que ela seja mensurável, que ela seja executável, que ela seja rápida. Lá vai falar sobre isso. E se não é só um mapeamento de fluxo? Porque se for só fluxo, não é Lean Six Sigma, é só Lean. Ok? E aí, você faz um resuminho lá. Qual é o problema? Nesse caso, o meu projeto falava sobre energia, a performance da utilização de energia. Qual que era a minha justificativa? A gente tem um custo estimado na Campari de R$700 mil por ano de consumo de energia elétrica. Legal. Qual que era o meu impacto? Meu impacto era de custo, né, uma redução de custo, e também de sustentabilidade, já que eu estou falando de energia elétrica. Né? E aí, qual que era a minha expectativa? É reduzir 5%. Era reduzir 5% do consumo de energia e trabalhar com os targets dos KPIs que eu tinha aqui. Então, aqui rapidamente, o Project Chart dizendo qual é o meu escopo, quem são as pessoas que vão trabalhar, cada etapa do meu processo, então a definir, medir, analisar qual é o prazo deles, ok? O que eu estou pensando, então qual que é o meu baseline? O consumo de energia por megajoule por litro era 0,19, eu queria chegar em 0,1899. E eu queria sair de R$705 mil por ano para 635 mil, ou seja, eu queria reduzir R$70 mil no ano e 5% de redução do consumo de energia por litro produzido. Aqui, passo a passo, onde eu acompanho cada etapa e se está dentro do prazo ou não, e se teve alguma situação que possa me tirar do prazo, e vou para o primeiro momento que é o definir. Só relembro como era meu Project Chart, e aí trago a origem do meu tema. Lembra que eu falei que tem que estar alinhado com a estratégia? Lembra que eu falei que a gente tem lá a pirâmide da estratégia? Primeiro, o que é estratégia macro, o que é tático e o que é operacional? Aqui eu traduzo um pouco disso, através de como eu recebo as estratégias da Itália, Estados Unidos e tudo mais, até definir a estratégia local. Beleza. Aqui eu trago a minha prioridade macro dentro da companhia. Então eu tenho aqui segurança em primeiro lugar, pessoas e, por outro lado, melhoria contínua. Bacana. Aqui são os meus pilares de estratégia. Então, depois que eu saio da minha estratégia macro, eu vou para minhas estratégias por pilar de execução, e aí aqui eu marquei quais eram as duas que me vinculavam. Sustentabilidade, redução de 5% de energia, e o custo de energia total. Essa era a minha estratégia para 2019. Ok? Foi daí que saiu o meu projeto no ano passado.
Aqui eu trago um pouco do histórico, então como é que estava a minha performance em 2018 e como é que está a minha performance financeira em 2018. Então com esses dois dados eu começo a fazer análise, então eu vejo aqui, ó, megajoule por litro 2018, a meta não foi atingida, que é esse gráfico, e o custo ficou 10% acima do que estava budgeteado. Então eu tinha um problema em duas áreas. Por isso do tema e por isso que está alinhado com a estratégia. Beleza, então a minha estimativa era essa e eu fui lá e ouvi a voz do cliente. Quem eram os meus clientes? Basicamente, no meu caso, a diretoria. Então eu tinha que necessidade de redução de energia, do custo e a longevidade da empresa e aqui quais eram os meus indicadores. Bacana. Fui lá e olhei meu processo, como é que eu recebia energia, para onde ia e tudo mais. Definir meu escopo, o que está dentro do meu projeto, o que está fora do meu projeto, o que eu vou olhar no projeto. Então, nesse caso, eu só estava olhando para a minha área de utilidades, a minha área de preparação de bebidas, a minha área de infusão e a minha área de engarrafamento. O resto estava fora, para eu conseguir definir o que está dentro ou fora. Vou lá e faço o meu CIPOC, que é uma análise de processo macro, quem é o meu processo, quem são os meus fornecedores desse processo e os meus clientes e as entradas e saídas. Olho para os 8 desperdícios, lembra que eu falei lá? Circulei de cor-de-rosa aqui os que eu enxerguei como desperdício. Então, dentro dos 8 desperdícios, eu tinha 4, que eram superprodução. Eu identifiquei a produção de material intermediário, que estava desalinhado com a área de planejamento. Eu tinha processo em espera, porque como eu tinha produto em processo que não estava necessário, ele ficava aguardando o próximo processo para fazer o próximo produto. Eu tinha recurso intelectual que não estava sendo utilizado, porque eu tinha um colaborador que é mestrando da Universidade Federal de Energia e ele tinha um conhecimento enorme e ele não estava sendo utilizado para isso. E eu tinha superprocessamento, porque o equipamento utilizava energia elétrica desnecessária. Então, às vezes, eu tinha equipamento com muita potência desnecessariamente. Top. Fui lá e desenhei como é que eu queria que o processo ficasse depois. E aí vim aqui para os meus ganhos rápidos. Depois que eu só fiz aquela mudança de divisão da distribuição aqui da energia, eu já consegui meus ganhos rápidos. Quais foram? Primeiro, motivei o time. O menininho que faz mestrado estava envolvido num tema top de estratégia da empresa para conseguir transformar o trabalho dele em lucro. Fantástico, ficou feliz. Segundo ponto, eu renegociei o contrato, eu vi que eu tinha uma oportunidade de sair do mercado normal para o mercado livre, estava do cativo para o livre. Então, só essa negociação já me dava 30% de ganho. Era a estimativa. E por conta do planejamento que eu fiz melhor, eu já comecei a ganhar em eficiência de equipamento. Veja que eu tinha as eficiências aqui do ano passado, na média 75% numa linha, e na outra, na média 41%. Em maio, eu já tinha subido para 80% e para 62%. Então, esses foram os ganhos rápidos e eu não fiz nada. Eu só reorganizei o processo. Fazer mais com menos. Ok? Bacana. Então, aqui, um dos ganhos rápidos foi ir para o Mercado Livre, que eu só demonstrei aqui para ficar mais visível como que foi a negociação, e fui para a fase medir. Aí comecei a falar de dados. E aí, com os dados, eu consigo analisar onde eu estou, qual que é a minha distribuição e qual é o meu nível Sigma. Meu nível Sigma era 1,34. Antes de fazer qualquer coisa. Olhei ao longo do tempo como é que estavam os meus indicadores, então por megajoule por litro, custo de energia elétrica, reais por litro, fui identificando isso, fiz análise de Pareto disso e entender como que estava a distribuição, dispersão de cada um deles. Beleza. Fiz algumas análises aí, já usando a ferramenta estatística, para entender quais seriam as possíveis causas e fui para o Chicago. Identificar quais. Aí aqui sentamos na mesa, pusemos um narguilé, todo mundo bem otimista para fazer a análise de causa e chegamos a algumas conclusões que me levaram a essas 3 possíveis causas. A metodologia ensina a fazer isso, ok? Beleza. Defini que eu ficaria com essas 2, falta do monitoramento do consumo, impacto do consumo pelo mix. E aí eu vou estatisticamente comprovar as minhas teorias. Aquilo que eu coloquei
no brainstorm, eu vou através dos dados e comprovo de que essa minha primeira hipótese ela é válida, que a segunda hipótese também. Não vou entrar no detalhe das análises dos gráficos, mas que ela me traz as 3 hipóteses como sendo possíveis. Com isso eu faço um plano de ação de melhoria. Aqui podia ser um 5W2H, não foi, mas podia, ok? Mostro como é que está sendo a minha melhoria, o que eu estou querendo fazer, que tipo de sistema estou implantando, como é que funcionou, o que eu tenho de monitoramento a partir de agora, como fica o processo depois dessa melhoria, ele mudou um pouco, e vou fazer o controle. Aí do controle que estava 1,30 e alguma coisa, o meu nível sigma, ele foi para 2,67, depois de toda essa ação. Né? E aí eu criei maneiras de controlar. E aí um dos indicadores lembra que eu queria chegar em 18, 0,1899? Então, eu cheguei em junho em 0,17. E finanças, eu economizei em 6 meses 166 mil. O que era previsto 70 em 12 meses, em um ano. Então, aí aqui eu faço a comparação entre o que eu estimei e o que eu tive de real. Então, eu saí de 0,18 para 0,17 e era uma estimativa de 70 e fui para 167 em 6 meses. Então, o meu projeto hoje, eu inclusive olhei hoje, o valor disso daqui já está em 245 de economia. Perto do que a gente estava prevendo 70 mil, está sendo uma economia boa. E ainda faltam 3 meses para fechar o ano. Então, é um projeto de sucesso aí. Beleza? Essa é a ideia de vocês terem uma visão macro aí do projeto, como funciona, passo a passo. Estou a perguntas. Tem que ser com o microfone, hein? A Suênia falou. Dúvidas? Você que leva o microfone? É? Opa, que bom. Na verdade, é uma dúvida que eu sempre tive com relação à ordem das coisas. Já ficou claro para mim o Yellow Belt e o White Belt. Agora, é obrigatoriamente necessário que se faça o Green Belt para ser no futuro um Black Belt, certo? Na realidade, não. Não? Como é para desmistificar, vamos desmistificar tudo. Não necessariamente. Eu recomendo que faça o Green Belt, que faça o projeto Green Belt. Por quê? É como você subir uma escada. Se você der um passo muito grande, você pode tropeçar. Né? Então, como você... Por exemplo, eu não tenho certificação Green Belt, eu não tenho projeto Green Belt. Só que a diferença é que eu vinha de uma história de anos de experiência com melhoria contínua. Então, o meu projeto ele é só de Black. Mas eu recomendo o Green Belt primeiro para que você se familiarize com as ferramentas, com as análises estatísticas mais simples, para não dar muita carga e aí o passo ficar muito largo. Mas não tem necessidade. No passado existia um paradigma de que primeiro você se certificava Green Belt, depois se certificava Black Belt, e todo ano você tinha que apresentar um projeto novo para validar a sua certificação. Isso não existe. Okay. Não existe mais. Então, o pré-requisito não existe para ser Black Belt direto? Não. Ok. É lógico que você vai, em qualquer companhia que estiver vendendo treinamento, eles vão falar para você, faz o Green Belt. Por quê? No Black Belt vai ser vai passar a informação assim de coisa básica, os caras não vão nem falar mais nada, porque você já teoricamente aprendeu no Green. Mesmo que você não faça o projeto, eu aconselho o treinamento, para que você tenha estrutura de conhecimento para dar o próximo passo. Mas você não vai precisar fazer o Green Belt primeiro, apresentar projeto e tudo mais. Né? A última pergunta. Não, fica à vontade. O Grupo Porto Forte oferece tanto Green Belt quanto Black Belt ou só está com o Green Belt por enquanto? Oferece todo. Na realidade, eu não tenho capacitação para fazer o Black Belt. Por quê? Para você dar treinamento de Black Belt, você precisa ser Master Black Belt. Então, eu não posso treinar Black Belts. Eu posso treinar Green Belts, Yellow, enfim. Então, no treinamento de Black Belt é outro consultor que o Porto Forte tem. Né? Então, tranquilo. Inclusive, eles vendem pacotes juntos. Você compra um pacote só e já faz os 2 treinamentos. É bem bacana. Vale a pena. Obrigado. E aí, acho que quem é cadastrado no CREA tem desconto lá no Porto Forte. Né? Se eu não me engano, tem uma parceria aí, né?
Vale a pena. Mais alguma? Perguntas? Vamos lá, gente. Vocês estão muito tímidos. Agora eu gostei. Bem. Boa noite. Boa noite. Você fala na apresentação você falou sobre mercado livre na parte de energia. O que você quer dizer? Está vendendo energia ali? Então, na realidade, existem duas modalidades no Brasil hoje de energia elétrica. O mercado cativo, que é o mercado onde você compra a energia de um distribuidor, como na nossa casa, você vai lá e compra a energia da CELP. A CELP vai no mercado e compra das produtoras de energia. E ela distribui e a gente paga. E existe o mercado livre, que é similar a uma bolsa de valores, que o preço está oscilando lá da energia e você vai num determinado momento e compra essa energia. É melhor você fazer pacotes de longos períodos. Então, eu fiz de 2, poderia ter feito de 5 anos para garantir o preço daquela compra. E aí meu preço fica fixo durante esse período. E se eu não consumir toda a energia que eu estou dizendo que vou consumir, eu posso vender a minha sobra. Então, o mercado ele fica interessante também por isso. Eu posso comprar, se eu tiver um planejamento de consumo baixo e por algum motivo eu vendi mais produto e eu tenho que produzir mais, então eu posso comprar energia todo mês no mercado. Só que eu vou pagar o preço que tiver no mercado. O meu contrato ele fala de uma quantidade de energia. E eu não tenho mais distribuidor no meio do caminho. Então eu tenho um representante legal, que é a CPFL, mas não é a CPFL distribuidora, e ela tem a possibilidade de compra e venda da energia no mercado. Por isso que chama Mercado Livre. É bem utilizado, isso aí vale muito a pena. O que mais? Vamos lá, gente. Eu tenho um monte de informação aqui. Boa noite. Eu percebi uma coisa bem importante aí, que você citou com relação à cultura de uma empresa. Tem empresas que já têm bem estratificado, por exemplo, aquela hierarquia lá, Green Belt, Black Belt. Já tem outras que não. E aí você tem que usar do seu conhecimento e aí mostrar resultados, e através de resultados. Então, assim, basicamente minha curiosidade com relação a esse, até onde vai essa, por exemplo, você está numa empresa que não tem essa filosofia, essa cultura de usar um Lean Six Sigma, e qual o maior desafio, assim, com relação a pessoas mesmo, que você também citou, até onde vai, né, se existe algum limite, assim, que você realmente sente muita dificuldade por não ter uma cultura bem estabelecida naquela empresa com relação ao O que eu te digo é assim, eu já trabalhei em empresas familiares, empresas de pequeno porte, trabalho em multinacional há algum tempo, e todas elas têm uma coisa em comum. Todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo quer saber de fazer mais com menos, e quer saber de ter menos desperdícios, de ter variabilidade pequena no teu processo, de ter pouco scrap, de ter pouco retrabalho. Todo mundo fala o mesmo idioma. Muitas vezes você não tem um cara que conheça da ferramenta. Por isso que eu digo, guarda o segredo, você não precisa dizer que ferramenta você está usando. Entende? Desde que você tenha a metodologia na tua cabeça e você faça algo estruturado, eu já tive pessoas na minha turma que vêm de empresas bem pequenas e que o cara fez projetos fantásticos sem dizer que estava usando DMAIC, que o cara estava fazendo Lean Six Sigma, porque no final das contas ele propôs uma melhoria, usou um processo estabelecido através de uma ferramenta. Mas a grande sacada de todas depende muito qual que é o seu foco. Se você está falando do cara que está acima de você, dono de uma empresa, ou um diretor, seja lá o que for, o foco é dinheiro. Se você está falando com a galera que está abaixo de você, ou no mesmo nível que você, o foco é participação. Porque não adianta você, que nem eu brinquei, né? Vai fumar narguilé na sala, faz um projeto mirabolante, vai para o chão de fábrica, e o cara olha e fala assim, viu, você não sabe o que você está falando, cara, não dá para fazer isso. Pode ser até que dê, mas o cara vai falar para você que não. Agora, se você pega na mão dele e leva ele junto contigo, e a decisão é tomada em conjunto, o processo passa a ser dele também.
A análise é dele também, não é só sua. Então, o ganho que você tem é fantástico. Então, é 2 dicas. Para cima, o resultado tem que ser financeiro. Coloca tudo em reais. Transforma tudo em reais. Então, dá para transformar em reais o quanto que eu andei aqui, o quanto que eu gastei de sola de sapato. Transforma em reais. Para a galera que está no mesmo nível ou para baixo, participação. Porque aí, é o primeiro projeto que dá resultado e o cara não precisa. Algumas pessoas me perguntam assim, Alexandre, como é que você explica isso no chão de fábrica? Eu não explico. Eu levo o cara para a sala e falo, vamos fazer um mapa de fluxo de valor. Não vou falar isso para o cara. Eu vou pegando post-it e vou colocando na parede. Falo, viu, e aí, o que acontece aqui? Ó? E aqui? E depois disso? Depois que eu tenho o mapa inteiro desenhado na parede, eu falo, viu, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um mapa de fluxo de valor. Construímos junto, cara, olha que legal. E aí o cara está treinado e participativo. Melhor do que eu pôr o cara na sala e falar assim, Value Stream Map. O cara vai falar assim, sua mãe. Né? Não funciona. Então, muda, o mindset tem que ser teu, não tem que ser do cara. Põe o cara dentro do barco, dá um remo na mão dele e ele vai remar junto contigo. Simples. Beleza? O que mais? Você não vai perguntar, velho? Boa noite, professor. Boa noite. Esse tipo de trabalho já ficou sabendo que alguma prefeitura, governo, federal, estadual, já implementou? Já. Eu nunca participei de um projeto em prefeitura, mas eu tenho fontes, inclusive, porque assim, depois chega um determinado tempo na tua vida que você começa a ter, e você precisa ter uma cadeia de relacionamento. LinkedIn é algo fantástico para isso, mas isso é para uma próxima, né, presidente? Me formei e aí, né? Já fica aí o spoiler aí, né? Mas vem numa próxima. E dentro dessa minha rede de Master Black Belts que eu conheço, eu tenho um cara que hoje ele está trabalhando na Porto Seguro. Veja, é uma empresa só de seguro. E ele é Master Black Belt da Porto Seguro. E ele já participou de 2 processos em prefeituras. Um em Cubatão, inclusive. Eu não sei detalhes do processo, né, mas eu sei que ele participou. Agora, se tiver curiosidade, a gente vai atrás. Me manda aí uma mensagem, um e-mail, a gente vai buscar informação. Se você quiser olhar, você trabalha em prefeitura? Não. Porque foi tão interessante o que o senhor falou, que empresas privadas trabalhando, está bem Perfeito. interessante e tal. Mas eu tentei visualizar no setor público. Funciona. Eu não tenho dúvida que funciona. Eu acho que a única... A gente tem um projeto saindo numa empresa quase pública. É um hospital. Né, Dani? Está quase saindo o projeto. Né? Que é um hospital que vive de recurso público, de SUS. Então, dá para fazer. O ponto é, talvez a maior barreira que você encontre seja do tanto de cabide de emprego que tem nesses lugares. E aí o cara não vai querer, vou sair da minha zona de conforto, para. Aí talvez a frase, sempre foi assim, vai ser um pouco mais latente. Né? Mas que dá para fazer, dá. Tem uma entrada, transformou, tem uma saída? Fazemos. Sem crise. O que mais? Foi tão assim? Nossa, desse jeito, né? Esse treinamento de Green Belt são 80 horas, tá? Se vocês tiverem saco para me aguentar ouvindo 80 horas falando, né, Sônia? Eu não sei. Não sou eu que cuido de finanças. Eu sou. Depende do período, depende do pacote, se você vai fechar Black junto, e depende da quantidade de pessoas da turma. E tudo isso influencia, porque tem um custo fixo bem interessante e aí precisa ser diluído. E aí tem a negociação. Tem gente que eu sei que paga um valor diferente de outras, mas não vou dar tanto spoiler assim. E o legal é que o CREA tem uma parceria e isso é bem bacana, o custo é bem diferenciado, mas vale a pena. O que mais? A gente está pesquisando aqui. De cabeça a gente não tem, mas entre 15% e 20%. Não, tudo bem, mas depois a gente divulga, né, no jornal do CREA. 15% e 20%. No site tem, beleza. O site do CREA tem uma aba parcerias e aí você encontra todas, inclusive o Porto Forte, e vai mencionar esse curso também. Não vai ter meu nome lá não, E tá? sempre a gente está divulgando. No WhatsApp, né, por mail, enfim. Muito bom. Ninguém tem uma pergunta ali, ó. Ali, ó. Que bom.
Diego, não vai fazer pergunta mesmo? As da última aula já resolveram todas. Ô Alexandre, boa noite. Tudo Boa bem? noite, beleza. Alexandre, é o seguinte, qual é o pensamento que você tem a respeito da indústria 4.0 unido a esse desafio de implementar projetos de Six Sigma dentro dessa nova modalidade de funcionamento da indústria? Cara, a pergunta é fantástica. Quando surgiu a primeira onda de 4.0, um grupo de pessoas de melhoria contínua entrou em pânico. Né? O primeiro reflexo foi, deu M. Né? Porque quando a gente pensa numa indústria 4.0, a gente pensa em tudo automatizado, perfeito, bonito, mas a gente esquece de um detalhe: a variabilidade existe. Ela é menor do que com relação às pessoas, mas existe a variabilidade, senão você não teria salas de controle enormes. Né? Se você for ali na produção de resina, na PQS ali, Petroquímica Swap. Quem conhece lá sabe, lá eles têm um andar inteiro de controles de processo. É tudo automatizado, mas tem variabilidade. Então, a primeira roda de conversa que a gente teve sobre isso, a gente falou assim, pô, ferrou, agora com a 4.0 a gente está perdendo espaço. Aí, para. A variabilidade existe, continua, o processo continua tendo variabilidade. Se tem variabilidade, dá para mexer, a gente consegue ser melhor. E ainda usar o 4.0 a nosso favor, porque você vai ter mais dados confiáveis. A grande dificuldade hoje dos projetos é a confiabilidade dos dados. Por quê? Porque são seres humanos que apontam informações em pedaços de papel. A grande maioria dos dados que você tem é o Joãozinho que está lá na linha de operação registrando. Aí o esporte perdeu, o registro muda. A esposa brigou, o registro muda. Né? E aí você tem uma variabilidade diferente. Já com a 4.0 você não vai ter isso. Se olhou uma base de dados, estatisticamente você vai ser mais correto na tua decisão. Então, eu tenho boas expectativas. Pessoalmente, eu sou muito a favor da indústria 4.0 e dentro da minha estratégia de negócio, eu já tenho planos de colocar uma parte do meu processo 4.0. Eu já estou trabalhando nisso. E hoje é a minha parte mais manual. Eu faço bebida. E dentro do processo de bebida você tem a preparação da bebida. Hoje, praticamente é uma cozinha. Totalmente manual. E isso me traz uma variabilidade de processo enorme. Eu não faço certo pela primeira vez. Tanto que meu indicador de certo pela primeira vez, ele só conta da segunda em diante. Há controvérsia sobre o certo pela primeira vez, mas ok. É assim que funciona. Por quê? Porque o cara tem que fazer o ajuste. Faz parte do processo dele o ajuste, porque é manual. Então, quando você vai para a indústria 4.0, que você vai fazer essa blendagem de líquidos toda automatizada, a variabilidade diminui. Ela existe e você consegue melhorar. Um exemplo disso é quem faz destilado de cana. O processo de fermentação ele tem uma variabilidade enorme, mas é monitorado. E você consegue fazer melhoria. Então, eu estou muito ansioso para pegar uma indústria 4.0 e fazer melhoria nela. Te respondi? Top. Desconto de quem? Ah, o desconto. O CREA está informando que o desconto no Porto Forte é 15%. Beleza? Então, se é associado, tem que estar na unidade em dia. Tá? Isso é importante para ajudar o projeto da Marcela. A Marcela já não está. Cadê a Marcela? Saiu. O projeto da Marcela aqui do CREA, de Lean Six Sigma, é para diminuir a inadimplência de vocês. Hein? Só estou dando a dica. Se não era, vai ser. Beleza? O que mais? Estão muito tímidos. Eu sei, eu também sou tímido, eu sei como é. Perguntas, vamos lá. Tem uma galera jovem aí, tá? Já terminou a universidade já, essa galera mais nova? Hã? Não? Você já? Legal. Nenhuma pergunta a mais? Bom, quero deixar uma mensagem. Eu costumo dizer o seguinte, eu não consigo encerrar nada sem deixar uma mensagem. Né, Dani? Eu preciso dar uma mensagem, né? E eu acho que é importante a gente atrelar as nossas ações a algum resultado. E, na minha opinião, estar aqui hoje é algo que, primeiro, não tem valor financeiro que pague. Né? Você ter uma banca de, sei lá, 40 pessoas
te ouvindo, eu como profissional eu tenho uma característica de ser agente de mudança. Esse é o meu maior desafio, ser agente de mudança. Então, poder falar para 40, 50, 60 pessoas de algum tema que possa mudar a vida dessas pessoas de alguma maneira, eu já fico satisfeito. Mas o que eu queria deixar aqui de reflexão é sobre o tema de podia ser melhor. Eu costumo dizer que o podia ser melhor, ele não é um tema de melhoria contínua. Ele é um tema de vida. O que a gente tem feito hoje nas nossas vidas de diferente para as pessoas que estão do nosso lado? Às vezes a gente vive num mundo tão egoísta, tão individualista, que a velocidade com que as coisas acontecem é tão rápida que nós não temos tempo de olhar para o lado. E esse, às vezes, não olhar para o lado nos limita a ter a experiência do próximo. Então, o que eu queria que vocês refletissem é o que eu estou fazendo de melhor para aqueles que convivem comigo. Então, se a gente vai falar de teoria de melhoria contínua, ela primeiro tem que ser implantada na nossa vida, antes de qualquer coisa. Porque a maior variabilidade que a gente tem está no nosso relacionamento com as outras pessoas. A gente já talvez conviva com pessoas há tanto tempo nos nossos trabalhos que a gente não faz ideia da história que tem atrás daquele rosto sorrindo. Muitas vezes a gente passa, bom dia, boa tarde, e a gente não sabe o que está acontecendo na vida daquelas pessoas. Setembro foi um mês muito direcionado às questões de suicídio, principalmente por conta da depressão, né? E a gente, dentro da Campari, a gente viveu algo muito, muito forte nisso. Porque um ex-funcionário de outro estado, ele se enforcou, 55 anos de idade, né? E porque estava deprimido há muitos anos. A depressão, ela é algo que acontece. E às vezes a gente não dá essa atenção tão grande. Então a minha proposta é, antes de vocês pensarem em melhoria de processos, pense em melhoria de vida. Eu acho que o podia ser melhor, ele tem que partir do nosso convívio, né? Primeiro com as pessoas que estão ao nosso redor. O que a gente pode fazer de melhor para essas pessoas, né? E aí, independente de religião, eu não estou aqui para fazer apologia à religião, para fazer apologia a nada, a partido político. A questão é, eu como ser humano estou fazendo o que pela pessoa que está do meu lado? Às vezes eu só preciso dar o ouvido. Às vezes só um abraço, quem sabe, né? Então, que a gente saia daqui pelo menos com a sensação de podia ser melhor na nossa vida com o próximo, né? E depois a gente começa a ver processo, depois a gente começa a ver dinheiro, porque tudo isso é segundo plano. Primeiro plano, acho que é isso que a gente pode fazer, essa troca entre pessoas. Ok? Muito obrigado. Professor, obrigado. Já que estou aqui, quero agradecer. Agradecer a vocês por terem vindo. Alexandre, você falou em ser um agente de mudança, né? De melhoria, né? O Terça no CREA, o foco dele foi esse. Também foi ser um agente de mudança. Nós assumimos a presidência do CREA aqui em 2015, quando coincidia com a apresentação da crise. Eu digo a apresentação porque ela já existia. Essa crise que nós ainda hoje estamos vivendo, espero que já saindo um pouco dela, né? E pensamos assim, o que é que o CREA pode fazer para os profissionais que o compõem, para os estudantes que entraram na faculdade em 2010, 2011, acreditando num país que estava crescendo, estava se desenvolvendo, e muitos de nós, eu acredito que muitos, porque eu sou um desses, achava que a gente tinha pego a curva ascendente por muito tempo e de repente houve a inflexão. Então assim, o Terça no CREA surgiu justamente para tentar contribuir com esses profissionais e esses estudantes da engenharia e da agronomia que estavam perdendo emprego, perdendo massa salarial ou não conseguindo colocação na hora que estava se formando. Então, o intuito, como você muito bem disse aqui, isso aqui não é um curso, é uma apresentação de um projeto que é justamente isso. O intuito foi esse. Quem sabe essas pessoas que estão nesse momento difícil possam, através de um momento desse aqui, no Terça no CREA, encontrar um novo caminho, encontrar uma nova trilha
dentro da sua profissão, para que possa, talvez, startar uma retomada. Então, o Terça no CREA é isso, essa gestão nossa, que estamos agora na segunda, é isso, é tentar melhorar, é tentar fazer, Alexandre, o papel de um Greenbelt, né, no nosso CREA Pernambuco. E participando desse curso, juntamente aqui, temos aqui a Daniela, o Rogério, o Diego, dessa turma, né? Mas teve também Marcelo e Suene aqui também, que já fizeram, e o Genival também já fez o Greenbelt. Então, assim, a gente entende que precisamos fazer algo para melhorar o todo, porque quando a gente trabalha para o todo, a gente melhora também no individual. E é esse o propósito, e agradeço demais a vocês por terem vindo. Esse projeto Terça no CREA, Alexandre, é um sucesso, realmente, como o Suene disse no início, porque o propósito dele é esse, e eu acho que tem atendido a essa questão. Né? Então, e você já anunciou, né? Logo você deve estar aqui já com esse outro tema aí, que a gente está aqui toda terça-feira tentando melhorar. E outra coisa, mais ou menos, esse projeto começou em março de 2016, mais ou menos em junho, julho, um profissional aqui ao final de um Terça no CREA disse: presidente, esse Terça no CREA aqui, além de trazer conhecimento, é o melhor ponto de network da engenharia que nós temos em Pernambuco hoje. Eu digo, então pronto, não era um objetivo, mas também que sirva para isso também. Obrigado a todos, boa noite e voltem sempre.